Ai, ai. Eu quero dizer que é difícil a gente chegar no lugar aonde numa reunião de profetas, né? Porque você começa a entender como é que Elias e Eliseu estavam, né? Quando eles estavam lá reunidos com aqueles tantos de profetas naquele lugar. E é difícil porque eu estava hoje de manhã pensando, meditando um pouco, né, sobre aniversário. Eu que estou fazendo 30 anos, não, brincadeira, 45 anos, e tem sido um tempo precioso mesmo. Deus é muito bom, Deus tem me surpreendido cada vez mais, e o que eu fico mais impressionado é que Deus, ele nos surpreende de todas as maneiras, né? Deus, ele tem surpresa o tempo todo para a nossa vida. Eu acho isso muito lindo e muito especial, porque em muitos momentos a gente acha que Deus ele vai ser o mesmo, ele vai agir da mesma forma, de um mesmo jeito. E é como o pastor estava falando aqui agora, né? O milagre, existe um milagre novo para todos os dias, existe um maná novo para todos os dias nas nossas vidas. E eu fico muito feliz mesmo, fico feliz de estar aqui nesse lugar. É um lugar que, desde o primeiro dia, lá no Hotel S4, eu vi esse lugar nascer, e é um lugar especial. É um lugar que eu tenho muito carinho, muito amor, porque eu honro a unção que está na vida do pastor Rodrigo, na vida da pastora Thaís, na vida de todos os outros pastores, pastor Ronaldo, pastora Vanessa. E é uma família que realmente disse sim. E às vezes dizer sim para Deus não é tão fácil, né? Não é tão simples como parece. Porque é como diz a palavra, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o dizer sim para Deus é dizer não para a gente. É dizer não para alguma vontade, para alguma circunstância. E essa palavra hoje, essa palavra profética, eu quero honrar a sua vida, pastor, porque diz muito daquilo que eu tenho vivido mesmo, daquilo que eu tenho experimentado, daquilo que eu tenho vivido em Deus. E eu quero agradecer que eu não posso deixar de honrar a vida das pessoas que vieram aqui também junto comigo, que não são desse ministério, mas são de outros, a vida da minha família que está ali atrás, minha irmã, minha mãe, meu pai, minha madrasta que foi ali pegar água, a vida dos meus irmãos, meus amigos que vão comigo para a Bethel, 2 que vão comigo para a Bethel, né? Já já o terceiro vai também, mas a vida do Gustavo, do Guilherme, do Hugo, da família dele que veio me prestigiar. E eu fico muito feliz porque a nossa vida ela é feita, né? Ela é repleta de momentos. E esses momentos marcam, né? E eu acho tremendo como Deus nos surpreende. Imaginar que no meu aniversário de 45 anos eu ia estar no altar falando dele, para mim é o maior presente. É o presente que realmente quando o Rodrigo falou, eu comecei a rir, porque eu fiquei um pouco na dúvida, e eu conversando com a minha mulher, com a Débora, e a gente conversando assim, amor, vai ser no meu aniversário. E a gente tem uma tradição nossa familiar em casa, né, nos nossos aniversários, da gente sempre a gente acordar, fazer um café da manhã, junto com a família e tudo mais, ter um momento ali de comunhão. Então hoje teve que ser um pouquinho mais cedo, para a gente não perder essa tradição. Mas glória a Deus por estar aqui, glória a Deus por poder viver isso e poder compartilhar algo que Deus tem feito na minha vida e tem falado constantemente ao meu coração. E eu queria, antes de começar propriamente a palavra, eu queria
Eu não vou demorar hoje, prometo, vou ser bem breve. Alguns que me conhecem há mais tempo sabem que em alguns momentos a gente fala, eu gosto de falar bastante, mas eu prometo até pedir para minha esposa, falar assim, amor, por favor, acelera, para, acabou o tempo. Ela vai ficar me dando os toques aqui. Mas eu quero só trazer rapidamente um pouco do meu testemunho, do que Deus já fez na minha vida, que começou lá em 2006, num momento em que eu estava passando por algumas questões pessoais, eu ainda não conhecia a Deus. E Deus foi maravilhoso porque Ele não me encontrou através da oração dessa abençoada irmã que está ali, que orava, clamava pela minha vida. E no momento que Deus encontrou a minha vida, desde sempre Ele estabeleceu algo que à época eu não entendia direito, né? E sempre falava, desde o dia que eu me converti, eu sempre ouvi esse chamado o chamado que Deus tem na minha vida, esse chamado pastoral que Deus tem na minha vida. E na época eu não entendia direito e ouvia aquilo e achava aquilo super esquisito, enfim. E realmente quando Deus chama, a gente vê diversas experiências que as pessoas, que homens na Bíblia passaram, quando foram chamados, e eu me identifico muito em alguns momentos, em algum momento da minha vida, eu me identifiquei muito com Jonas, porque eu estava querendo fugir mesmo daquilo que Deus tinha projetado, daquilo que Deus tinha planejado. Eu fugi porque marcas foram estabelecidas, feridas foram geradas no meu coração, que me fizeram momentaneamente desistir daquilo que Deus tinha. E o que eu acho mais tremendo é que Deus é um Deus de restituição o tempo todo. Ele restitui a nossa vida, Ele restitui a nossa alegria, Ele reestabelece coisas que a gente não imaginava que a gente ia viver. E eu tenho vivido um tempo novo. Deus, nesses últimos 2 anos, mais ou menos, Deus tem reestabelecido algo que estava um pouco apagado no meu coração. E eu creio que é um tempo novo. E estou falando isso tudo para testificar a palavra que o pastor foi usado agora para entregar na minha vida, que tem tudo a ver com o que eu tenho vivido. E glória a Deus por isso. E o mais interessante é que, por mais que eu me identifique em alguns momentos com Jonas, eu sempre me identifiquei muito com Davi. Porque Davi, e aí entrando propriamente na palavra, Davi, ele tinha uma característica muito interessante. Aí eu queria contextualizar para vocês. O Espírito Santo me deu o tema dessa palavra, que é descansando nas promessas de Deus. E Davi, contextualizando um pouco daquilo que eu queria compartilhar com vocês, Davi, quando ele tinha 17 anos, o profeta Samuel foi à sua casa para ungí-lo como rei, porque Saul tinha desagradado a Deus. Saul, rei de Israel à época, tinha se afastado da presença de Deus. E Deus, naquele determinado momento, ele escolhe Davi. Mas o que eu acho mais interessante nesse momento de escolha é entender quem era Davi naquele momento. Davi era um jovem de 17 anos, era o filho caçula do seu pai. Eu fui fazer uma pesquisa, um estudo a respeito disso, para saber verdadeiramente quem era Davi. Imagina você com 17 anos de idade recebendo um chamado para ser rei de uma nação em que os seus pais, os seus avós, os seus bisavós te contavam histórias de milagres que aconteceram naquele reinado, naquele povo, o que aquele povo já tinha passado, o que aquele povo já tinha experimentado. E naquele momento,
Davi começa a pensar um pouco, né? Eu imagino ele com 17 anos tendo que processar tudo aquilo que Deus estava falando com ele. E imagina o seguinte, quando eu fui fazer essa pesquisa de Davi, Davi ele não era filho da mãe dos seus irmãos, ele era um caçula, mas ele era um filho bastardo. Davi era um filho de Jessé, não com a mãe dos outros irmãos dele, mas ele era somente filho por parte de pai. E o curioso, quando o profeta Samuel chega na casa dele, Davi estava cuidando das ovelhas, pastoreando as ovelhas. E isso também tem uma representação, porque no momento em que Davi está ali cuidando das ovelhas, o filho mais novo tinha essa responsabilidade. O filho mais novo ficava responsável por retirar o monturo da casa, o resto de comida, fazer todas as tarefas que eram, entre aspas, ingratas. Por quê? Porque ele era rejeitado pela sua própria família. E isso tem muito a ver com a gente, não tem? Quantos momentos a gente passa, a gente vive, a gente experimenta na nossa casa, às vezes, que a nossa família é o primeiro lugar que a gente tem de experiências com Deus, mas é o primeiro lugar em que nós também somos traumatizados. Não por culpa dos nossos pais, não por causa da nossa criação, não porque eles quiseram nos ferir, mas porque em alguns momentos essas palavras foram proferidas a nós e nós fomos feridos através dessas palavras. E Davi recebe um chamado, que ele sabia que era um chamado de Deus, porque Davi já tinha experiências com Deus. Davi já era um homem justo aos olhos do Senhor. E quando a gente fala de justiça, quando no Velho Testamento fala de justiça, era um homem que cumpria a lei de acordo com aquilo que tinha sido passado dos pais para os filhos. Davi era um judeu praticante. Ele era um homem, era um hebreu que foi escolhido por Deus para que ele pudesse representar. Só que no momento em que ele é chamado, no momento em que ele está ali, Davi passa um monte de coisas na cabeça de Davi. Será que eu sou escolhido mesmo? Será que isso é para mim? Será que eu tenho condições de assumir o reino de Israel? Imagina vocês que no momento em que o profeta Samuel chega na casa de Davi, ele olha os irmãos de Davi, primeiramente ele vê um dos irmãos mais velhos de Davi. No momento que ele olha, Samuel no coração dele pensa, é esse, e Deus fala, não é esse, passa. E os irmãos vão passando um por um, e Deus chega para Samuel e fala, Samuel, você olha o exterior, mas eu olho o coração. Agora, pensa comigo, querido, eu quero que você medite um pouco comigo. Você acha mesmo que Davi, naquele momento que ele está ali, naquele momento em que ele é escolhido e é ungido, você acha mesmo que ele se sentia preparado, capacitado para aquilo? Imagina você, um homem que estava esquecido. Ele era filho de Jessé, ele estava esquecido lá, cuidando das ovelhas. Jessé nem lembra que Davi tinha, porque na Bíblia fala lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, ele fala o seguinte, ele fala que Samuel pergunta para Jessé e fala assim, falta algum outro filho? E Jessé fala, nossa, lembrei, uau, o próprio pai esqueceu do seu filho. Imagina o tamanho da ferida que Davi carregava, porque isso não era só naquele momento, isso era todos os momentos. Em todos os momentos Davi estava ali, em todos os momentos ele sentia que ele não era lembrado, que ele não era aceito, que ele não estava ali naquele lugar, que ele não se sentia parte daquele lugar. E o profeta vem, derrama o óleo sobre Davi e fala, você agora é ungido do Senhor, você será rei de Israel. Imagina o turbilhão de emoções que estava no coração de Davi, naquele momento. E eu queria contextualizar, falando um pouquinho sobre isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. A minha versão é a NVI.
Eu quero ler com vocês tudo aquilo que eu acabei de falar. Está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. A partir do versículo 1. 45, né? Glória a Deus. Maturidade. Bênção. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche o chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagram-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Rapidinho, só fazer um contexto, tá? Davi não estava ali no sacrifício não, ok? Só um parênteses. Vamos lá. 7, versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aleluia. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Amém? Eu quero dizer para você que quando Deus chama você, quando Deus nos chamou, as pessoas que estavam ao nosso redor, com certeza falaram alguma coisa ou trouxeram alguma coisa, questionaram esse chamado seu. Eu, quando me converti, eu lembro que parte dos amigos que eu tinha na época se reuniram e naquele momento eles fizeram uma reunião. Eu fiquei sabendo, porque eu não fui convidado, óbvio, para essa reunião, mas falaram o seguinte: falaram: olha, a gente está preocupado com o Rafael. Falaram com a minha madrinha. A gente está preocupado com o Rafael porque o Rafael enlouqueceu. Ele ficou doido, ele agora só fala de Jesus, ele só quer saber de falar de plano de salvação, ele fala que a gente vai morrer, que a gente está condenado. Eu era um pouco João Batista nessa época ainda. Deus ainda estava me ensinando algumas coisas. Eu realmente era um pouquinho intenso naquilo que eu falava. Eu almocei com cada um desses amigos e eu apontava o dedo na cara deles e falava: se arrependa ou você vai para o inferno. É uma coisa super tranquila, né? A pessoa devia olhar aqui e falar: meu Deus. Eles tinham razão, porque realmente eu tinha enlouquecido mesmo. Mas o motivo da minha loucura não era loucura humana, não era que eu tinha perdido o meu juízo,
mas é porque eu tinha descoberto um amor e eu não conseguia parar de falar desse amor. E eu imagino, Deus falou muito comigo sobre isso, é que nesse momento, imagina o coração de Davi. Davi tinha sido ungido, ele estava tomado pelo Espírito de Deus. À época, no Velho Testamento, nós não tínhamos ainda a promessa de Deus que Jesus estabeleceu nas nossas vidas, de termos hoje o Espírito Santo habitando dentro de nós. Mas somente os reis e os sacerdotes tinham, eles eram tomados, possuídos pelo Espírito de Deus, para que eles pudessem falar e profetizar. Então imagina você, um menino de 17 anos, que vivia sendo esquecido pelo pai, o tempo todo. O tempo inteiro, gente. Imaginem, um menino de 17 anos sendo esquecido pelos pais o tempo todo. Olha o quanto que isso não fala com a gente. Às vezes foi o seu pai que te esqueceu, às vezes foi uma pessoa que te abandonou, às vezes foi sua mãe que te abandonou, às vezes foi um amor, o amor que você queria receber dos seus pais, dos seus irmãos, que você não recebeu, que você era esquecido o tempo todo. Mas Deus chegou para você e falou assim: tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Esse é o verdadeiro chamado das nossas vidas. Não existe chamado mais importante para nós do que vivermos o amor que Deus tem pelas nossas vidas. Não há nada mais importante, não há nada mais precioso do que entendermos o amor que Deus tem por nós. Esse amor tão abundante, tão poderoso, que nos faz esquecer de todo o nosso trauma e faz a gente entender que nós só precisamos dele. Mesmo que seu pai ou sua mãe te abandone, eu todavia jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Esse mesmo homem que estava sendo tomado por Deus, estava sendo tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele estava vindo cobrir um outro homem que foi escolhido dentre os menores de Israel, que era Saul. Saul também tinha sido escolhido por Deus, tinha sido tomado pelo Espírito Santo de Deus. Só que Saul, diferentemente do coração de Davi, o que Saul fez? Saul, no momento em que Saul foi, Samuel, eles estavam numa guerra. Samuel, o profeta Samuel chega para ele e fala assim: Saul, você vai lá e você vai destruir todos os amalequitas. Você vai lá, no momento em que você chegar lá no acampamento dos amalequitas, você vai destruir tudo. Porque Deus não queria que aquelas sementes dos amalequitas se misturassem com a semente do seu povo. A partir do momento em que Deus fala para o profeta, fala para Saul: matem a todos, homens, crianças, mulheres, era exatamente para preservar o povo de quê? Porque Deus já tinha visto aquele povo um pouco antes na Bíblia. A gente viu o que aconteceu. A gente viu lá em Josué, quando ele chega na terra prometida, quando o povo começa a negociar com outros povos, a se misturar com outros povos, o que acontecia? O povo se distanciava de Deus. E esse foi, eu estava respondendo isso para o meu filho ontem, explicando um pouco da palavra que eu ia trazer hoje. Porque ele me perguntou por que Deus estava querendo matar todo mundo. Eu falei, porque Deus não queria que houvesse mistura. Deus não queria que aquele povo se misturasse, para que aquele povo não contaminasse o povo de Israel e eles passassem a não estar na presença de Deus, adorassem a outros deuses. Só que Saul, eu queria destacar isso porque foi uma das coisas que mais me impactou quando eu estava preparando essa palavra. O problema de Saul não foi só a desobediência. O problema principal de Saul foi que ele ficou com medo. Repita comigo: medo. Eu quero dizer algo para você que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida como mudou a minha. O inimigo, ele não quer destruir a sua vida simplesmente matando você, tirando a sua vida, arrancando a sua vida.
A primeira estratégia do inimigo nas nossas vidas é gerar uma dúvida dentro do seu coração. O que aconteceu com Eva no jardim do Éden? No momento em que Eva estava ali, o que a serpente falou para Eva? Eva chega para a serpente e falou assim: essa é a fruta do conhecimento do bem e do mal, que Deus falou que nós não comêssemos, porque se no momento em que nós comêssemos, nós morreríamos. O que a serpente responde para Eva? Certamente não morrerás. Certamente não morrerás. Você sabe por que existem coisas que ainda que na sua vida ainda não estão plenas? Porque existe uma raiz de dúvida dentro do seu coração. Há algo dentro de você que te faz duvidar. E essa raiz, ela é a raiz maligna. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa manhã. Que toda raiz, toda mentira, todo engano que Satanás plantou na sua vida, morre hoje, a partir de hoje, em nome de Jesus. Toda raiz, toda dúvida de quem você verdadeiramente é, morre hoje, em nome de Jesus. Amém. Deus não tem neto. Só te falo isso para você. Essa semente, ela é tão maligna que ela tem o poder de roubar a verdade que Deus já plantou dentro do nosso coração. Eu estava ouvindo um podcast esses dias. É engraçado que nem era um podcast cristão. Na verdade era um corte, né? Hoje em dia, essa geração depois da minha, né? É a geração que gosta de coisas muito rápidas, né? Então até hoje em dia um vídeo de 1 hora ninguém quer ver um vídeo de 1 hora, todo mundo quer ver o vídeo até acelerado. E aí estava esse corte, ele falando assim, até um cara famoso da internet, acho que vocês já devem ter visto, um cara, o Guto Galamba, né? Enfim. Ele estava perguntando para a pessoa: eu quero que você me fale quem você é, sem você dizer o que você faz. O apresentador do podcast travou. Ele ficou mudo. Ele não conseguiu responder. E essa é a pergunta que eu quero trazer para você hoje. Me fala quem você é, sem falar o que você faz. Se a primeira resposta no seu coração não for: eu sou filho amado, eu sou amado de Deus, eu sou escolhido por Deus, eu sou abençoado por Ele, eu sou filho, eu caminho nessa terra, eu tenho um chamado que Deus estabeleceu na minha vida. Se essa não for a primeira coisa que vier no seu coração, eu quero declarar que a partir de hoje vai ser. Essa é a sua identidade. Não deixe que o inimigo coloque algo dentro do seu coração, ou plante algo dentro de você, que não diga exatamente a respeito de quem você verdadeiramente é. O que Deus estava fazendo na vida de Davi naquele momento era estabelecer uma identidade em Davi, para que ele pudesse cumprir o propósito dele no momento que Deus tinha preparado. E quando o Espírito Santo me trouxe o tema dessa palavra, descansando no chamado do Senhor, é que constantemente a nossa vida nós vamos caminhando no chamado, nós vamos vivendo o chamado, nós já sabemos que nós temos um chamado, mas o processo até chegar ao chamado nos faz pensar e viver e experimentar as maravilhas que Deus tem para as nossas vidas o tempo todo. Amem o processo. Deus está falando para você hoje. Ame o processo. Vocês estão olhando para um cara que era extremo. Gente, eu era uma pessoa tão ansiosa que quando eu me converti, eu cheguei para aquele jovem rapaz ali, bem parecido comigo, só que ele está com cabelo branco agora. Eu cheguei para ele é meu. Eu tenho um prazer e o privilégio de ser sócio dele. No escritório, eu cheguei para ele em 2006 e falei assim: pai, eu entendi o chamado de Deus, eu quero te dizer que eu estou largando o escritório e eu estou indo fazer teologia.
Ele falou: Rafael, realmente os seus amigos tinham razão, você está louco, você está maluco, você tem algum problema, eu vou te internar. Não, ele não falou isso não, mas eu tenho certeza que ele teve vontade. E naquele momento, só abre a água aqui, eu fiquei indignado. Sabe por que eu fiquei indignado? Eu fiquei indignado porque eu queria ouvir o sim dele. Eu queria que ele entendesse o chamado que Deus tinha para a minha vida. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Deus não precisa da sua ajuda para cumprir o chamado que Ele tem na sua vida, amém? E eu saí daquela conversa, eu fui no meu pastor. Cheguei lá, conversei com o apóstolo André. Apóstolo André! Falei, meu pai não sabe de nada. Apóstolo André, o negócio é o seguinte. Estou decidido, vou fazer teologia. Aí ele parou e olhou para mim e falou assim: meu filho, Deus tem um chamado na sua vida, eu creio que Deus tem um chamado pastoral na sua vida, mas Ele vai cumprir no momento certo. Você não precisa largar tudo que você está fazendo para você... Deus não vai... A minha esposa já me avisando do tempo. Deus não vai... Você não precisa largar tudo para cumprir o chamado que Deus tem na sua vida. Deus vai fazer no momento certo. Você vai ser pai, você vai ser chefe de família, você vai aprender você vai ser um bom marido, você vai ser um bom profissional, e Deus vai usar você onde você estiver. E o principal chamado que Deus tem nas nossas vidas, querido, não é só o chamado ministerial. O principal chamado que Deus tem para as nossas vidas é viver o evangelho todos os dias. É viver o evangelho todos os dias. E o que é viver o evangelho, Rafael? Viver o evangelho é nós sermos agentes de transformação, não só nas nossas vidas, mas na vida das outras pessoas que nos cercam. As pessoas que estão ao nosso redor. Porque elas vão olhar para você, Fabi, enquanto você estiver lá no seu trabalho, elas vão olhar e vão falar assim: eu sei quem ela é. Eu sei quem você é, eu sei que existe uma promessa sobre a sua vida. Eu sei que existe uma promessa, eu sei que existe uma promessa sobre ela. Ela pode estar esperando, ela pode estar chorando, ela pode estar achando que demorou, mas Deus não esqueceu da promessa, Fabi. Deus não esqueceu. Deus não esqueceu. Deus não esqueceu da promessa, Mariane. No dia que Deus colocou você não está aqui por acaso. Deus não esqueceu da promessa. E eu quero dizer para você que, independentemente daquilo que você viveu e experimentou, Deus tem um chamado maravilhoso na sua vida. Deus tem uma promessa na sua vida, minha irmã. Às vezes a gente acha que os nossos atos têm o poder de apagar a promessa de Deus em nós. Eu pensava isso também. Eu achava que em algum momento eu teria poder de acabar com o chamado que Deus tem ou para a promessa que Deus tem para a minha vida. É impossível. Sabe por que é impossível? Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nem você mesmo é capaz de se separar do amor de Deus. É impossível você ser separado do amor de Deus. É impossível. E Davi, naquele momento, ele passa, ele vive, ele vai sendo confrontado no processo. E duas coisas me chamaram a atenção nesse processo. Foram 17 anos. Depois eu quero que você mergulhe lá, leia o primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, que vai explicar bastante para você. Você vai ver quais foram os processos que Davi passou. Mas eu quero destacar duas coisas rapidamente. Duas coisas que realmente fazem, que nos impactam. No chamado de Davi, nós temos que ter, primeiro, temor. E esse temor não é medo, esse temor é reverência, é responsabilidade daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Quando eu falo que é impossível você se separar do amor de Deus, é impossível.
Mas é possível você não viver a plenitude que Ele tem para você nessa terra. Sabe por quê? Porque você precisa ser intencional. Você precisa decidir. Você precisa dizer sim. Você precisa chegar para você e falar assim: eu agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Para de achar que morto pode ter vontade. Para de achar. Morto não tem vontade, você está morto. Você morreu. Para de achar que você pode ter vontade. Nós lemos aqui Tiago na palavra de generosidade. Não recebeste porque pedem para quê? Para usufruir para o seu próprio bem, para as suas próprias vontades. Para que Deus vai te prosperar? Para que Deus vai entregar na sua vida? Para que Deus vai trazer a abundância dele na sua vida? Para você ficar cheio de si, cheio de vaidades e falar: nossa, como eu sou bom. Nós não somos nada. Eu estou vivendo a fase mais poderosa, a fase mais abundante financeiramente da minha vida. Sabe o que eu fiz? Nada, não fiz nada. Eu não tenho nada a ver com isso. Nada. Entenda. O que Deus quer fazer na sua vida é muito maior do que só te dar uma casa, do que só te dar um carro, do que só te abençoar com um emprego novo, com um salário maior. O que Deus quer fazer é transformar, é você entender que a presença dele na sua vida vale mais do que qualquer coisa. É isso. A vida que Deus tem, e eu estou encerrando, a vida que Deus tem para a gente é entender que a nossa própria vontade não importa. É olhar para tudo que para nós era precioso, era às vezes um sonho. Gente, eu vivo hoje num lugar que eu sonhei a vida inteira construir. Há 2 anos atrás eu estava olhando, eu falei isso aqui para vocês no aniversário da igreja. Há 2 anos atrás eu estava lá na minha casa, o lugar que eu tinha conquistado, que eu sempre quis ter. Eu olhei para dentro de mim e falei assim: por que eu estou triste? Por que está vazio? Por que não está preenchido? E o Espírito Santo de Deus falou para mim: porque os seus olhos estão sobre as coisas. Até agora estavam sobre as coisas. Os seus olhos ainda estão nisso. No momento em que você entender que a minha presença é a coisa mais preciosa que tem na sua vida, não vai te faltar mais nada. Não vai faltar mais nada. Sabe por quê? Porque nada disso importa. Nada disso importa. A presença dele supre tudo. E eu profetizo em nome de Jesus que vocês possam viver isso. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que vocês possam viver isso. E Davi entendeu isso. Nas dificuldades, você acha que Davi não pecou? Davi pecou contra o Senhor. Davi errou, Davi teve medo, Davi se aliou. Gente, Davi se aliou. Eu descobri isso ontem. Eu descobri isso lendo a Bíblia. Davi se aliou com os inimigos de Israel. Porque Saul estava querendo matar ele o tempo inteiro. Ele foi se aliar com o exército, ele lutou contra o exército, ele quase chegou a lutar contra o exército de Israel. Ele só não foi porque Deus falou: não vai. Mas Deus permitiu que ele estivesse no acampamento junto com eles. Davi foi junto com os filisteus, ele quase invadiu Israel de novo. Olha o que foi, olha o poder, e eu quero que você entenda isso. Olha o poder que tem uma palavra negativa contra o chamado da sua vida. Olha o poder que tem sobre a sua vida, a opinião que os outros vão ter sobre você. Fez com que Davi fosse lutar junto com os filisteus. O mesmo Davi que cortou a cabeça de Golias. Ele cortou a cabeça de Golias, era um filisteu.
Davi chegou e falou assim: quem é esse incircunciso filisteu que está falando mal do Senhor dos Exércitos? Eu vou contra ele. O mesmo Davi estava lá com o exército dele, ainda levou os homens dele para lutarem junto com os filisteus. Deus chegou e falou assim: não vai. E ele obedeceu. Eu quero profetizar sobre a sua vida que todo medo de palavras, todo medo de aceitação caia hoje na sua vida, em nome de Jesus. Você não precisa ser aceito por ninguém. Deus já te aceitou. Deus já te aceitou. Deus já te aceitou. Você é maravilhoso. Você é maravilhosa. Deus já te ama. Me ama mesmo, mas cara, eu sou cheio de defeito. Ama demais. Ele entregou o filho dele por você, por mim, por você. E é isso que ele quer fazer nas nossas vidas. E é isso que ele fez na vida de Davi. A segunda parte era convicção. Eu acho que está muito claro. Temor e convicção. Todo chamado importa no processo. Nós precisamos entender o processo. E para encerrar, eu quero ler com vocês Hebreus 4:11, que é a coisa que Deus mais tem falado na minha vida nesses últimos tempos. Quem está andando comigo constantemente sabe o tanto que Deus tem falado comigo sobre isso. Hoje é o dia que Deus vai estabelecer verdade sobre você. Hoje é o dia que Deus escolheu para falar: filho, chega de acreditar em mentira. Filho, filha, acabou. Olha o que fala lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 11. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse... Vamos desde o 10. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Todo chamado precisa de um descanso. No momento em que Davi descansou, Deus cumpriu o chamado dele. Dezessete anos depois, Davi foi coroado rei, e da linhagem dele veio Jesus. Da linhagem dele veio Jesus. Porque Deus prometeu para Davi: do seu trono, o seu trono será eterno. Um adúltero é ascendente de Jesus. Um adúltero, um homem que matou um outro homem para ficar com a mulher dele. Imagina você, empresário. Você deseja a mulher do seu empregado. Você vai lá, manda matar o seu empregado para ficar com a mulher dele. Foi isso que Davi fez. E você sabe por que ele se tornou descendente direto de Jesus? Ascendente direto de Jesus? Porque no momento em que ele é confrontado pelo profeta, ele não fez igual Saul. Saul negou 5 vezes quando o profeta confrontou ele. 5. Depois você lê lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Ele negou 5 vezes. Sabe o que Davi fez? Eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Ele se arrependeu.
Ele teve consequência? Teve. Consequência teve. Ele não escapou da consequência, não. Pecado tem consequência, amém? Pecado tem poder de te afastar de Deus? Não. Tem consequência? Tem consequência. Mas eu quero dizer hoje para você que o chamado que há na sua vida é inegociável. O chamado que Deus tem para você é inegociável. É irrevogável. Deus quer estabelecer o novo na sua vida. Deus quer estabelecer o novo na sua vida. E eu quero que você se coloque de pé nesse momento.